Boa noite, muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jesus em Família. Afinal de contas, esse é o nosso encontro semanal, né, nas quartas e nas sextas-feiras, às 21 horas, onde a gente faz juntos o nosso culto do Evangelho no Lar, recebendo o nosso mestre dentro da nossa casa para nos auxiliar em tudo aquilo que nós necessitamos. Então, vamos fazer nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso trabalho da noite de hoje? Então, eu te convido a se concentrar, se quiser pode fechar também os seus olhos. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos da corrente socorrista de paz e amor, que neste momento estão adentrando os lares de cada um de nós para promoverem a limpeza do ambiente, levando as energias necessárias para nosso refazimento físico, psíquico, para que todos nós possamos assim enfrentar as nossas provas, os nossos dia a dia, que a gente sempre tenha êxito com esses nossos queridos irmãos que vêm em nosso auxílio sempre que nós solicitamos a sua ajuda. E assim, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Queridos amigos, lamentavelmente a Tânia Oliveira não vai estar conosco esta noite. Eu sei que vocês estão tristes, assim como eu também fiquei triste, mas eu tenho uma boa notícia. É o seguinte, a Tânia teve um imprevisto, mas nós iríamos encerrar as nossas atividades aqui no Jesus em Família na sexta-feira, dia 18, onde nós teremos uma palestra muito especial que foi programada, que a nossa irmã Yara Godinho irá realizar, sobre Jesus, o Consolador, e seria o nosso último dia de transmissão do Jesus em Família, antes das nossas férias, minhas e do Paulo, porque nós precisamos descansar também para podermos voltar com mais gás no próximo ano. Mas a Tânia, sem que a gente soubesse, estava preparando uma palestra muito, muito, muito especial sobre Maria, mãe de Jesus. E aí, o Paulo e eu achamos que não poderia ficar de fora e nós não poderíamos deixar de prestigiar e assistir essa palestra da Tânia. Então, nós combinamos com a Tânia que na próxima quarta-feira, dia 23, ela fará, então, essa palestra especial, onde nós vamos ter, então, mais um dia aí para que nós possamos nos preparar para o nosso aniversariante, né? Para festejar o aniversário de Jesus, tá bom? Então, humildemente hoje eu peço licença a vocês para poder substituir a Tânia neste trabalho do Evangelho no Lar. E nós, então, vamos abordar acerca do capítulo 28, do item Preces Gerais, onde nós temos a oração dominical. E nós vamos ao item 2, venha o teu reino, a oração dominical, então, Kardec
fala frase por frase o significado mais profundo de cada uma das frases, e nós vamos abordar então a frase venha a nós o vosso reino, ou venha o teu reino, e eu vou ler aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhe dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, fizeste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado de tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Bom, então, nesse trecho onde a gente pede venha a nós o vosso reino, nos fica claro que Deus já nos enviou tudo aquilo que nós precisamos para conquistarmos, digamos assim, o reino, o seu reino. Através de quem? Do nosso Mestre Jesus. Então, Jesus veio e nos mostrou, como eu sempre gosto de brincar de forma séria, né? Que Jesus não é somente o caminho, Jesus é o atalho, porque o atalho é o caminho mais curto, aquele que leva ao objetivo mais depressa. Jesus, ele nos dá a fórmula para que a gente consiga realmente encontrar o reino de Deus. Porque quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, o que a gente imagina? A gente imagina tudo de bom. A gente quer felicidade, a gente quer coisas boas, a gente quer bem-estar, e é isso que a gente pede quando a gente fala essa frase do Pai Nosso. Então, Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos encontrar, então, a felicidade, através das palavras de Jesus. Jesus nos deu em cada uma de suas palavras, em cada uma de suas passagens, ensinamentos profundos e complexos e completos sobre como nós podemos nos conduzir para que a gente possa encontrar esse reino, essa felicidade que nós tanto desejamos. E Deus nos deu, então, o instinto, a inteligência e o livre-arbítrio. Bom, no momento em que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele também nos deu o poder de decidirmos. E nós, muitas vezes, não nos damos conta que a maior parte dos infortúnios da nossa vida, das infelicidades, digamos assim, são causadas por nós próprios. Por quê? Porque a gente simplesmente se esquece de fazer o que devia fazer. E quando eu digo se esquece de fazer, é porque é muito simples.
Deus colocou escrito dentro de cada um de nós, na nossa consciência, o que é o bem. A sua lei, a lei de Deus está escrita dentro de nós. E é muito simples, quando nós temos dúvida, muitas vezes, sobre como nós devemos nos conduzir, como nós devemos agir frente a uma dificuldade, ou uma questão, digamos assim, que a gente tem alguma dúvida, a nossa consciência é muito clara. Ela sempre vai nos dizer o que está certo e o que está errado. E esta consciência, esta lei de Deus está escrita indistintamente, como diz no Evangelho, dentre todas as pessoas, de todas as raças, de todos os credos. Então, não é impedida a ninguém de saber como dever se conduzir. Basta que essa pessoa se pergunte a si própria: o que eu estou fazendo? É bom? O que eu estou fazendo? É certo? E aí vem a outra pergunta, né? Eu gostaria que fizesse assim comigo? E pronto. A gente sabe a receita de como nós devemos nos conduzir tranquilamente, porque a lei de Deus, então, está dentro de nós, escrita na nossa consciência. Só que nós temos um probleminha que briga com essa lei de Deus, que é o nosso ego, aquele que nos leva de forma equivocada a pensar que nós somos o centro do universo e que nós somos a peça mais importante de toda a jogada, vamos dizer assim, não é? E o egoísmo é isso, né? É a doutrina de si própria, a doutrina é o cultuar a si mesmo. Então, sempre que nós estamos em uma dúvida, e aí nós tentamos debater conosco mesmos, podemos avaliar que ali tem uma situação de egoísmo, onde nós pensamos, bom, mas não é bem assim, eu vou fazer assim porque isso é só a gente parar que nós mesmos sabemos qual é que é a resposta que nós devemos dar e o caminho nós precisamos tomar a decisão qual que nós vamos querer. E Deus nos deixa muito à vontade para que a gente tome esse caminho, para que a gente faça a nossa escolha. Então, muitas vezes, quando as coisas não estão indo tão bem quanto nós desejamos, a primeira coisa que nós podemos e devemos fazer é uma avaliação sobre como é que está sendo a nossa condução, como é que nós estamos agindo. Nós estamos buscando realmente um caminho que nos leve a coisas boas ou nós estamos procurando situações e coisas que vão nos levar à infelicidade, não é? E lá no fim desse trecho fala sobre apressar essa chegada do reino de Deus, né? Então há um pedido subentendido nessa frase que possa vir o quanto antes, e agora principalmente nessa época que nós entramos no final de ano, todos nós queremos fazer pedidos, né? Queremos elaborar, digamos assim, mentalizar desejos para que eles aconteçam e, de certa forma, apressar a chegada, então, dessa felicidade para nós todos. E ali é bem claro, então, essa felicidade nos chegará no momento em que a luz necessária seja absorvida por nós, onde nós possamos abrir o nosso coração e efetivamente nos tornarmos abertos a estes ensinamentos de Jesus, né, que Deus nos presenteou. Porque dessa forma nós sim vamos acabar chegando na felicidade, porque a felicidade é por aí, não tem jeito. Então, evolução espiritual, nós vamos procurando nos tornarmos seres um pouquinho mais evoluídos, como um pouco mais generosos, um pouco mais caridosos, um pouco mais tolerantes. E isso é um exercício que a gente vai fazendo no dia a dia. Não de uma hora para outra, ninguém vai conseguir se tornar generoso, nem caridoso, nem perdoar. Não é assim. Nós vamos aos pouquinhos e nós também precisamos ser pacientes conosco mesmo, no sentido de saber que nós somos ainda muito fragilzinhos, muito pequenininhos, espíritozinhos assim, que estão
engatinhando na escala espiritual. Então, nós precisamos comemorar, sim, a cada vez que nós consigamos fechar nossa boquinha e não responder com, digamos assim, um desaforo que nos façam, né? Cada vez que a gente conseguir não deixar de pensar só em nós, não, vamos pensar um pouquinho no outro, não, o outro também tem direito. Então, cada coisinha que a gente possa conseguir vencer e dar um passinho a mais na nossa estrada rumo à evolução espiritual, a gente precisa, sim, comemorar, porque vai se criando um hábito. E o hábito da caridade também é um hábito que nós podemos adquirir, assim como a fé é um hábito que nós podemos fortalecer, podemos trazer para dentro de nós esta condição de ter um pensamento positivo, um pensamento de fé, um pensamento que as coisas vão se encaminhar, um pensamento de olhar o lado bom e não o lado ruim, como a gente fala sempre, olhar o copo que está cheio até a metade e ver ele meio cheio e não meio vazio. Isso é um hábito que nós podemos adquirir. Então, dessa forma, nós vamos nos encaminhando para a felicidade, porque felicidade, conforme os Espíritos nos falam, no Livro dos Espíritos, na questão 922, que aborda sobre o que é a felicidade, e os Espíritos nos falam que felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Então, nós termos aquilo que nós necessitamos, do ponto de vista material, nos faz felizes, né? Se bem que esse necessário é relativo para cada um, mas o que os espíritos querem nos dizer é que as coisas supérfluas, aquilo que não nos é extremamente, realmente útil, né? Já não é mais o necessário para nós e pode ser necessário para outra pessoa. Então, o que nós termos aquilo que nós precisamos materialmente, já é sermos felizes do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual ou moral, que nós possamos, então, ter uma consciência tranquila de termos cumprido com os nossos deveres, de não estarmos em dívida com as pessoas, de preferência, nem com a justiça, nem com as pessoas, nem com a justiça divina, né? E a fé no futuro, que é muito importante, porque no momento em que nós não temos fé no futuro, nós não temos como nos conduzir de uma maneira, digamos assim, mais otimista. E nesse aspecto, somente a doutrina espírita, né, com todo respeito às demais religiões, mas neste quesito é o Consolador prometido, porque nós sabemos que a vida não se encerra nessa pequena passagem de poucos anos que nós estamos aqui, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas não se encerra nessa pequena passagem terrena. A vida é muito maior e a nossa vida espiritual é uma sucessão de vidas no plano físico, assim como uma sucessão de vidas no plano espiritual. Então, nós, por já termos este entendimento, já podemos nos considerarmos pessoas muito felizes. Porque veja quantas pessoas ainda sofrem de problemas de depressão, vamos dizer assim, pelo próprio medo da morte, hoje muito comum com essa crise da pandemia, né, do coronavírus, e as pessoas sem esperança, com muito medo da morte, medo que as coisas negativas venham a acontecer. Não, ninguém aqui está com pressa de desencarnar, não é isso, não é? O próprio Chico dizia que ele não tinha pressa nenhuma de desencarnar, e ninguém tem. Ao contrário, a nossa vida aqui é uma bênção, é uma felicidade, é uma vitória. Nós conseguimos encarnar, nós conseguimos essa encarnação por misericórdia divina.
Então, nós somos muito felizes e gratos e temos que aproveitar, sim, a nossa encarnação. Mas no momento em que nós temos a compreensão, através da doutrina espírita, que nos revela, através das obras básicas que Kardec nos deixou, um conhecimento absolutamente linkado e totalmente amarrado pelos espíritos, onde nós temos resposta para tudo aquilo que nós quisermos saber. É só nós estudarmos a doutrina que nós vamos entender. Então, isso já é uma grande felicidade, porque nós temos a possibilidade de ter a fé no futuro. Essa fé que faz de nós, sim, seres mais tranquilos e até mais bonitos, porque nós sabemos que no momento em que nós somos mais tranquilos, que nós somos mais calmos, nós realmente temos mais saúde, e essa saúde se reflete no nosso corpo físico, e nós realmente passamos para as pessoas vibrações muito positivas. E as pessoas, sem saber, elas percebem na gente, não sabem por quê, né? Mas também não sabem quais são as nossas crenças, não conhecem a gente a fundo, só sabem que elas se sentem bem do nosso lado e que sentem uma sensação positiva. E essa sensação positiva vem da vibração da nossa sintonia espiritual, através da nossa prece, através dos amigos espirituais que nos auxiliam, para que a gente realmente consiga se manter equilibrado e manter a nossa fé firme, de que tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa, e principalmente a maior parte dos problemas que nós enfrentamos são originados em nós mesmos e nas nossas próprias decisões. Então, basta que nós façamos uma revisão dessas decisões e mudemos o rumo da prosa, vamos dizer assim. Vamos mudar o rumo da história, porque depende de quem? Depende de nós. Se Deus nos deu o livre-arbítrio para nós optarmos por A ou por B, se nós optarmos por B e não está dando certo, faça uma coisa diferente. Mude, vá para o outro caminho. É simples de falar, mas de fazer, nem tanto. Por isso que nós sabemos que nós precisamos, sim, muito do auxílio espiritual dos nossos amigos e benfeitores que sempre nos auxiliam, nos trazendo aquilo que nós necessitamos. Então, meus irmãos, eu agradeço pela compreensão de vocês, pela paciência, pela companhia. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que tornou as nossas vidas mais bonitas neste ano, porque foi um ano muito difícil. Foi um ano difícil para todos nós, de muitas provas. E a gente sabe que as pessoas que estão unidas nas dificuldades se fortalecem, esses laços de união se fortalecem, porque as dificuldades, como já dizia o Emmanuel para o Chico, isso também passa. Então, essas dificuldades também vão passar, e os nossos laços aqui, desses nossos integrantes, entre todos nós, o Jesus em Família, com certeza estão muito fortalecidos por Jesus e pelo nosso amor. No amor que nos reúne todos nós, às quartas e às sextas-feiras. Então, eu agradeço imensamente a vocês que têm ficado com a gente sempre, que têm assistido, que têm nos mandado mensagens, que têm feito na sua casa, feito da sua casa um templo cristão, ajudando a toda a redondeza dos seus lares, a todos aqueles irmãos que vocês que moram perto de vocês e que também irradiam, né, para os seus familiares. E dessa forma a gente vai podendo fazer um pouquinho de caridade, né? Dessa forma a gente fazendo o nosso culto, está fazendo também a nossa parte nessa empreitada, então, que nós estamos enfrentando. E também quero agradecer a todos os colaboradores, porque não sei se você lembra, mas a gente começou aqui, eu e o Paulo,
eu fazendo, assim como hoje foi feito, né, o trabalho sozinha. Depois o André aceitou o nosso convite, veio fazer uma palestra, e depois vieram outros integrantes, em seguida o Lucindo também veio colaborar com a gente, e hoje a gente conta assim com esse cabedal imenso de queridos colaboradores que vêm conversar com a gente, nos trazer a sua vibração, a sua visão de mundo, e a gente é muito feliz. E eu agradeço também ao meu marido, que me ajudou a concretizar esse projeto e que agora também se prepara para umas férias merecidas, né? Mas sem ele, realmente, a gente não poderia ter feito. Então, muito obrigada ao Paulo e a todos os colaboradores, e especialmente a vocês. Vamos encerrar, então, fazendo a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Pai, por este ano que nós tivemos, por essas reuniões que nos foram possibilitadas em teu nome. Espíritos amigos que conduzem o nosso trabalho, dê-nos a perseverança, a calma, a paciência, a força, para que nós possamos prosseguir nessa estrada de evolução, de crescimento espiritual, levando a mensagem de Jesus a todas as crianças, levando a mensagem de Jesus a todos os idosos, compartilhando com todos a certeza na vida espiritual, a certeza de que nós permaneceremos sempre juntos com Jesus em nossos corações. E assim, meu Pai, agradecemos por esta noite de mais um trabalho envolvendo a todos os lares desses nossos irmãos aqui conosco. E assim, então, me despeço de você. Um grande beijo. Sexta-feira, a Yara Godinho vai trazer um assunto maravilhoso para a gente. Jesus, o Consolador. E na próxima quarta-feira, então, a prometida palestra da Tânia sobre Maria, a mãe de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.